turmas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamires Palma e hoje eu estou aqui com uma convidada inédita que a gente já gravou um programa juntos, mas não foi aqui na Criantaços, que é a Thaines. Então, antes de fazer a sinopse do livro, Thaines, se apresente, por favor. Olá, pessoal, né? Primeira vez aqui na Prateleira e, poxa vida, que honra estar nesse podcast com a Tamires, que realmente a gente só gravou uma vez em outro podcast, mas tivemos uma conexão e assim, em uma conversa de tweet a gente veio aqui e estamos aqui, né? Meu nome é Thaines, como já falei, e eu sou de Pernambuco e apaixonada por literatura. Acho que isso me define ultimamente. Melhor definição que pode haver para um ser Verdade. humano, né? Só pra quem tá curioso, a gente gravou um Redomascast sobre Handmaid's Tale, vai ter link aqui no post pra quem quiser ouvir, sobre a primeira temporada da série, mas hoje nós falaremos sobre Ciranda de Pedra, que é o primeiro romance escrito pela Lígia Fagundes Telles, que, apesar de só ter lido 2 livros dela na minha vida, que foi As Meninas, que tem programa, foi lançado aqui ano passado, e o Ciranda de Pedra eu amo, e eu acho que é a minha autora nacional favorita, e quero ler tudo que essa mulher escreveu, estou caminhando pra isso, tendo devagarzinho, mas estou. E o Ciranda de Pedra foi publicado em 1954. A Lígia Fagundes Telles, ela é, né, autora brasileira, super renomada, está viva e espero que por muitos anos ainda. Esse foi o primeiro romance que ela já tinha publicado alguns contos e tudo mais, e esse foi o primeiro romance dela. E ele é um romance tido como um romance de formação. Então, eu peguei uma definição do Jornal Literário Cândido, que é um jornal da Biblioteca Pública do Paraná aqui, que diz que o romance de formação é uma obra que investiga por que alguém se torna o que é. É um livro que apresenta a formação da identidade psicológica, moral, cultural de um personagem, construída a partir de certos fatos decisivos, em geral ocorridos na infância ou adolescência. Então, existem vários romances de formação em português, em língua estrangeira. É um modelo meio clássico. E nesse romance, o Ciranda de Pedra, a gente vai acompanhar, então, a Virgínia. Ela é a filha mais nova de um casal, que é um casal, uma família de classe média alta, de São Paulo. O livro não fica muito claro, assim, mais ou menos o período em que se passa, mas dá indícios de ser anos 30, anos 40. E há o divórcio entre essa família, porque a mãe, quando entre ter as 2 primeiras filhas e ter a Virgínia, ela acaba sendo internada num manicômio e a mulher tem problemas emocionais e psicológicos. Quando ela tem a Virgínia, logo na sequência, algum tempo depois, ela se separa do marido e vai morar com um médico dela, que tratava ela. Ela conhece ele já estando debilitada. E ele é o Daniel. A mãe é a Laura, o médico é o Daniel. Ao longo do livro, e isso é um leve spoiler, mas sem isso a gente não consegue discorrer sobre os outros pontos. Ele é o amante, né? Ele foi amante da Laura enquanto ela era casada. Ele passa a ser o companheiro dela e ele é o pai da Virgínia. Só que a Virgínia não sabe. E ela acredita ser filha do Natércio, que é esse homem rico que tem uma mansão onde vivem as 2 filhas mais velhas do casal. Então a gente tem loucura, traição, morte e tem muitas coisas que acontecem nesse romance. E por ser o primeiro livro da autora, eu fico chocada em como ele é fantástico, assim. O primeiro romance, né? Ela já escreveu outras coisas, mas um primeiro romance tão fantástico e tão... faltam palavras. Ele é muito visceral, muito marcante, e é sobre ele que a gente quer falar hoje. Você quer acrescentar alguma coisa sobre a sinopse? Porque eu falei bem pouquinho pra gente discorrendo sobre, né? Mas olha, sinceramente eu achei perfeito, na verdade. Eu acho que é exatamente isso que você falou, assim. E até esses pontos que você citou são os pontos principais pra gente começar a discorrer realmente sobre a obra. Uhum. Né? Então você pode falar aí a sua primeira coisa que te marcou muito. E tem o fator de que você leu há pouco tempo, né? A gente conversou há 2 semanas no Twitter que você estava tentando digerir o livro e eu li ainda faz um ano. Eu li ele ano passado e fiquei muitas semanas tentando digerir também, mas quando você colocou eu falei, nossa, alguém que me entende, porque é incrível. Mas se você quiser falar a primeira coisa, então pode começar. Antes de eu falar a primeira coisa, eu queria falar sobre a curiosidade, né, de que também eu só li 2 livros da Lígia Fagundes,
Teles, e foram os mesmos livros que você leu, né? As Meninas e esse agora. Eu primeiro li As Meninas, depois de ver um vídeo no YouTube de uma booktuber. E logo depois de ler As Meninas e ter gostado demais das Meninas, eu fui pra Cidadã de Pedra, porque eu via as pessoas falando sobre Cidadã de Pedra e eu via que era a primeira obra de Ligia. Eu li e fiquei encantada, me apaixonei. E acho que gostei até mais do que As Meninas. Me tocou, eu não sei, é uma coisa muito difícil de falar, né? Mas os dois livros são ótimos, mas acho que o que me tocou mais, talvez por eu estar recente, foi exatamente Cidadã de Pedra. E vamos falar, né, exatamente sobre os pontos que me marcaram, assim. Eu acho que não dá pra falar de Cidadã de Pedra sem falar de Virginia. Eu acho que a personagem me trouxe muitos sentimentos e sensações que, como eu estava falando naquele tweet que a gente conversou, é uma espécie de angústia que a gente sente quando a gente vai lendo o livro, por estar dentro daquele universo dela. E o mais interessante, que eu coloquei aqui como primeiro fator, é justamente a questão do narrador, porque esse narrador, ele não é em primeira pessoa, não é Virginia falando sobre a sua experiência, né? Mas é esse narrador que é em terceira pessoa, mas que conhece ela profundamente e que vai contando e que vai contando exatamente tudo que ela sente, e a gente meio que se sente com ela, mesmo não sendo ela contando a história. Eu acho que esses pontos técnicos, se a gente for falar, são pontos que me tocam, assim. Porque acredito que são pontos que fazem com que a construção da narrativa seja aquilo que a gente leu mesmo, aquela coisa bonita e bela que é o livro. E esse narrador, esse narrador que conta uma história e que se coloca e que faz a gente sentir o que Virginia sente, pensar como Virginia pensa, mas não ser a Virginia falando, eu acho que é uma técnica de escrita genial, assim, que faz com que a gente... Poxa vida, como não é Virginia falando, mas eu sinto como se fosse ela, sabe? Então isso é um ponto incrível que eu acho, o primeiro ponto, eu acho, desse livro, esse narrador, que eu não sei dizer se... Ele não é um narrador observador, porque ele faz parte... Ele conta como se fosse dele a história. Então isso é incrível. Eu pensei várias coisas. A primeira, que foi a última, na verdade, que eu pensei agora, é que difere muito das Meninas, né? Já que nós duas só lemos esses dois livros pra gente comparar, porque nas Meninas a gente tem os 3 pontos de vista, né? A gente tem 3 narrações diferentes, que são as 3 meninas contando o livro. E aqui tem esse distanciamento, e uma coisa que eu gosto é porque, apesar de o narrador, ele faz a gente ter empatia pela Virginia, só que ele não tá apelando, sabe? Não é um narrador que fica colocando ela como uma coitada na história. Ela é uma coitada na história. A gente fica indignado com a condição dessa menina. Mas o narrador não quer levar, sabe? Ele não necessariamente quer levar a gente por esse caminho. Ele quer que a gente vá. E, tipo... Sabe, você vai acompanhando e você vai tendo empatia ou não por ela a seu critério. Mas é fantástico, assim. E eu acho a narração do livro muito boa. E o que me marca muito... Porque como eu li ano passado, essa semana eu retomei o livro, li um pouquinho de novo dele pra pescar algumas coisas de novo, né? Não consegui ler até o final, mas pesquei um tanto, assim. Uma coisa que eu acho incrível no livro, sabe? É maravilhoso. É o retrato da Virginia, sabe? Todo o comportamento dela nas diferentes etapas da vida é muito convincente. Eu acho que a Ligia acertou demais na postura, nos pensamentos, na fala dela, sabe? Porque ela é essa menina perdida. Ela é perdida na casa da mãe, ela é perdida na casa do pai, ela é perdida entre as irmãs e os amigos das irmãs. Ela tá deslocada no mundo inteiro. E é tudo, sabe, ela é muito bem construída, assim, e quando ela vai amadurecendo... Eu por exemplo, li... agora retomando assim até o pedaço em que ela fala que ela quer ir para colégio interno. Então, só pra, assim, gente, é um pouco spoiler, mas é bem no começo do livro. Então, não é isso que faz o livro ser o que é. Então, tá tudo bem. A Laura, a mãe dela, tava muito doente mesmo, a questão emocional, a saúde mental dela. E ela tava morando com o Daniel. O Daniel é o médico.
E fica dúbio, a gente não sabe, porque o livro não deixa claro, se ele mata a Laura com uma dose de remédios ou se ela de fato morre porque ela estava muito debilitada. E aí, logo na sequência, ele se mata. Antes de ela morrer e ele se matar, eles mandam ela pra voltar a morar com o Natércio, que é o homem que ela acredita ser o pai dela. Quando a Laura morre, ela enterra a Laura e o Daniel se mata na sequência, uns 2 dias depois, a empregada da família vem visitar a Virgínia porque ela quer contar pra Virgínia que isso aconteceu e que ela é filha do Daniel. Então é aí que essa menina tem essa quebra, porque eu imagino que ela deve ter ali na casa dos 8, 10 anos, e de repente acontece isso. Sim. E ali ela começa a amadurecer. Então, logo na sequência, ela passa o dia meio mal, o Natércio vem falar com ela, tipo, você não quis jantar, tá sendo mal criada. Ela fala, então, pai, eu quero ir pro colégio interno e ficar sendo interna lá. Porque ela entende que ela não pertence àquela família, ela não pertence àquela casa, ela é uma intrusa, ela sempre vai ser uma intrusa. Então é a partir disso que a gente tem essa construção. E, gente, é muito triste, primeiro, quando você vê a menininha totalmente criança tendo essa consciência de mundo e de eu tô sozinha de fato, mas é muito bem construída, sabe? A Virgínia é impressionantemente bem construída. Tem horas que ela me irrita, que tem algumas coisas que eu lembro que ela fazia que me irritavam, mas assim, são perdoáveis, sabe? Mesmo elas te irritando, são coisas que são perdoáveis visto a história que ela tem. É essa sensação aí, desamparo, eu acho que é uma palavra que poderia resumir, talvez, Virgínia, desamparo. Que essa sensação de abandono e de desamparo que ela sente, ela já sente antes mesmo de saber que Daniel é seu pai. Ela fica naquilo de quando vai pra casa de Natércio, que é o que ela pensa ser o pai dela. Quando ela vai pra lá, ela não se sente em casa. Mas também quando ela tá em casa com a sua mãe, com o Daniel, ela também não se sente completamente em casa. Então essa sensação de desamparo continua, sabe? Mas na primeira parte do livro, que é justamente quando ela descobre que... No fim da primeira parte, quando ela descobre que é filha de Daniel, há uma quebra, porque a gente pensa que na segunda parte do livro, pelo menos na minha edição tem essa questão da primeira e segunda parte, né? Acho que todas as edições. E a gente até pensa que na segunda parte vai ter uma reviravolta no que diz respeito à atitude dela e à sensação dela em relação àquelas famílias. Que não vai mais haver essa sensação de abandono, porque ela vai meio que colocar os pés no chão e dizer, não, algum lugar desses é o meu lugar. Né? E até então eu pensava que ela iria fincar os pés ali na casa de Natércio, porque ela não teria outra escolha. Mas acabou que essa sensação de desamparo continuou. E eu acho que é aí que vai para a outra parte do livro, que é justamente quando ela cresce, né? Eu não posso falar o resto, mas... Ela volta adulta pra casa do pai, do Natércio, né? Ela volta adulta e a gente fica naquilo, como é que vai ser agora? Não, agora ela muda, agora ela vai se sentir... sei lá, a gente fica nessa expectativa de saber como é que ela vai se adaptar àquele lugar. Mas a sensação continua. E eu acho que esse é o grande triunfo do livro, né? Você pensa que vai ter uma grande reviravolta no que se diz respeito a essa sensação da personagem, mas é justamente isso que vai definir quem é Virgínia e o porquê que ela é tão bem construída, porque a sensação de desamparo não acaba e sempre esteve, sempre houve essa sensação de desamparo. E além da Virgínia, mais alguma coisa te marcou na obra, assim, de forma geral? Eu tenho uma que é a questão de sentir pena das pessoas. Eu tenho pena dos personagens. Eu tenho pena da Virgínia, eu tenho pena da Laura, eu tenho pena do Daniel e eu tenho pena do Natércio. Eu não sei se você chegou a assistir a novela da Globo. É porque você é mais... Acho que... Quantos anos você tem? Eu tenho 24 agora. Você é mais novinha do que eu. É que em 2008 teve uma novela com o título Ciranda de Pedra, assim, levemente, muito levemente inspirada no livro, né? E na novela, o Natércio é um desgraçado. Primeiro que a novela não faz jus ao livro, porque, enfim, não faz jus ao livro, mas eu assisti nem sabia que era de um livro e tudo mais. Assisti a novela na época e eu odiava o Natércio, porque ele é um desgraçado na novela. E no livro, eu tenho pena dele, porque, assim, ele pode ter sido um mau marido pra Laura, de fato. Dá a impressão de que ele foi um mau marido pra ela, né? Pelas coisas que ela, quando ela tá lúcida, ela conseguiu pensar. Mas ele
pagou o resto da vida dele por isso, porque ele realmente amou a esposa, mesmo que de uma maneira doente, ele tinha um sentimento muito forte por ela, e ela o abandona, e ela morre. E aí tem um momento do livro, que eu não vou falar o momento específico, por que isso acontece, mas a Virginia, no final do livro, ela tá pensando que ela entende a reclusão do Natércio, porque ele vai ficando cada vez mais distante, né? Ela tá na casa ali, cresceu, uma das irmãs casou, enfim, a dinâmica familiar tá ali estabelecida. E o Natércio cada dia tá mais distante das filhas, sabe? Não quer almoçar junto, não quer jantar junto. Ele tá emocionalmente cada dia mais distante. E ela, nesse momento, reflete de que, por questões diferentes, cada uma das 3 filhas faz ele lembrar da Laura. Ele se amargura e ele sofre por isso, porque ele vê essas características das filhas, da Laura divididas entre as filhas. E eu lembro que quando eu li, eu já tinha sentido pena dele ao longo do livro, mas ainda ficava tipo, mas foi um filho da puta, olha lá, né? Você é um lazareto, por que você fez isso? Mas daí quando a Virginia fala isso, e eu me dou conta, porque é muito uma frase assim que resume o que acontece na segunda parte do livro, eu me dei conta da história dele também. Eu falei, gente, coitado desse homem, sabe? Que merda, a vida foi ingrata com todo mundo dessa história. Exatamente, eu acho que existe, eu tava pensando aqui, todos os personagens do livro são personagens que são quebrados, assim, a gente sente que todo mundo ali tá faltando uma parte. Sim. Eu não sei explicar muito em palavras, mas talvez seja uma coisa que me chamou muita atenção e que me tocou realmente, é que esse desamparo não existe só em Virginia, né? Sim. Essa não adequação. De alguma forma todo mundo ali tá quebrado, tá tentando se encaixar, tá tentando ver sentido em alguma coisa. Até aquele personagem que Virginia é apaixonada, né? Que é o Conrado. Ele é um idealista. Ele é um idealista, mas assim, ele não consegue colocar em prática, ele não consegue viver de fato o que ele tanto almeja, o que ele tanto deseja. E há uma frustração nisso nele. Sim. Então ele é um personagem quebrado também, sabe? Até aquele que a gente pensa, não, ele tá muito de boas, mas ele não tá de boas. Ele é frustrado por não conseguir realmente viver aquilo que ele acha que deveria viver. E assim, todos os personagens. Eu esqueci o nome das irmãs. É a Bruna. Quais são? E a... Sim, Otávia. Otávia também, completamente quebrada, sabe? Mas a Otávia dá raiva, às vezes. A Otávia dá muita raiva. Você fica, porque ela é muito insensível. Como posso dizer? É insensível. Eu acho que ela é muito... Né? Acho que essa é a palavra mesmo. Ela é muito insensível. Ela parece que não... Mas tem outra palavra pra isso. Ela é estoica. Nada toca ela, né? Nada chega nela, né? Nada toca. Ela tá vivendo ali, pintando os seus quadros. Mas assim, eu ainda sinto mesmo que em menor escala, mas eu ainda sinto que ela é um personagem também quebrado. Todo mundo ali de alguma forma. Bruna. E eu acho que Bruna é hipócrita. Isso daí. Né? Vocês vão descobrir lendo o livro com essa menina aí. Não posso falar. Mas eu tenho menos... Ela é uma babaca, mas eu tenho menos... Ela me dá menos raiva. Você sabe aquela raiva de vontade de chacoalhar, meter a mão na cara? A Bruna dá raiva, mas é uma raiva de... Mas a Otávia, nossa, gente, que pessoa avoada, sabe? Ela não tem muita coisa pra dar empatia na gente. Não, né? Ela não tem. Não é um personagem que dá muita empatia, realmente. Afonso também, que é um dos que fazem parte desse grupo de amigos e de Bruna, de Otávia. E Afonso é um cara que é irritante, que eu acho que foi um dos que eu fiquei com raiva também. Desde o começo, desde criança. Ele ficava lá atazanando Virginia e eu, meu Deus do céu, que inferno é esse? Mas assim, eu vejo também que ele era essa pessoa que não conseguia, não como Conrado, mas assim, ele é uma pessoa que tenta ser, ele finge ser aquilo. É que eu acho que ele, mais do que os outros, o Afonso é o cara que tenta viver dentro do molde que esperam dele, sabe? Só que esse molde não cabe no que ele é. E aí ele fica nessa gangorra de tentar viver pelas aparências daquilo que se espera dele e não conseguir alcançar esses objetivos porque
o caráter dele, a índole dele não correspondem com isso. E só que ele não quer assumir essa responsabilidade de viver do jeito que ele gostaria. Que é fora do esperado, né? Só que eu percebi, uma coisa que a gente não falou é por que Ciranda de Pedra. Na casa do Natércio, que é o pai não pai da Virgínia, existe no jardim, assim, toda uma decoração e tudo mais, e tem uma ciranda com 5 anões de pedra. Eles são estátuas, e eles estão dançando, todos de mãozinhas dadas, e a Virgínia, criança que vivia longe dessa casa, via nesses 5 anões as suas irmãs Bruna e Otávia, o Conrado, que é o vizinho por quem ela é apaixonada desde criancinha, a irmã do Conrado, Letícia, e o Afonso, que é esse amigo que vem passar final de semana ali e tudo mais. E ela não conseguia entrar, porque só tinham 5 anões. E ela é esse sexto elemento externo. Então, como eles são em pedra e eles estão de mãos dadas, ela sempre sentiu que ela não conseguia entrar nessa roda, dançar, brincar, se divertir junto com eles. E aí é aquilo que você estava falando há um pouco atrás, né? De ela ficar se sentindo deslocada. Mas o nome vem disso, porque há uma ciranda de pedra literal acontecendo no livro que faz essa questão pra Virgínia se ver fora da situação que ela queria participar, né? E eu acho que justamente é nessa analogia, né? Nessa metáfora da ciranda de pedra que tem o que a gente poderia dizer que é a palavra que resume, talvez, o livro, que é essa questão de pertencimento. Né? Sim. E eu acho que esse foi um dos pontos que eu coloquei aqui, o desamparo de não pertencer. Eu acho que se a gente for ler o livro, a todo tempo é isso que a gente sente. E que talvez a gente não saiba o nome, mas depois descubra. Mas é o desamparo de não pertencer, de não se encaixar. E eu acho que... E tem várias situações que levam a esse desamparo, né? Pode continuar. Não, e pra mim, que passei por situações bem difíceis na minha vida e me senti muito desamparada, me senti muito deslocada em muitos momentos, era isso que mais me atraía na Virgínia, sabe? Essa noção de, eu entendo você e eu queria cuidar de você e pôr você no Exatamente. Colo, porque dá uma angústia, assim, e que nem, né, eu sempre comento, a gente não consegue ler uma coisa e falar e gravar podcast sem citar nossa vida, né, então, sim, todo mundo sabe, eu tive uma vida muito... Já contei vários problemas, vários pepinos que eu tive na vida, e eu encontrei esse lar, eu encontrei esse lugar de pertencimento quando eu comecei a namorar o Jonathan. Então, a gente tá quase 10 anos juntos, e é verdade, assim. Então, quando a gente começou a namorar, por ele já ser meu amigo quando a gente começou a namorar, a gente já se conhecia há 6 anos quando a gente começou a namorar, foi uma coisa de... Poxa, agora eu encontrei o meu lugar no mundo. E não é uma coisa de se anular, porque às vezes as pessoas ficam, mas dela se anulou pelo marido. Não, eu me reafirmei a partir de ter o Jonathan do meu lado. E daí, mesmo assim, quando eu leio coisas sobre isso, não me dói mais a minha vida, mas eu me dou pelo personagem porque eu sei como essa dor dói na gente, sabe? É muito doido, assim. Sim. E esse livro, As Meninas, já tinha sido um livro que me marcou, mas esse me marcou muito, porque como eu gostei muito das Meninas, mas eu não consigo colocar um livro que eu gostei mais, mas nesse o que me marcou foi essa questão de sentir a angústia da Virgínia e querer cuidar dela e querer preservá-la e tentar como o livro ele acaba de maneira inconclusiva, vamos deixar assim. Mas eu ficava, tem esperança, não, vai dar certo. Às vezes não vai ser aqui, vai ser lá, vai ser de outra forma. Mas eu fico tipo, poxa, e aí? O que será que aconteceu depois? Essa indefinição, né, que a gente fica. E eu também sinto isso com a personagem Virgínia, essa angústia de... E eu até comentei lá no Twitter, eu disse, poxa vida, que vontade de abraçar a Virgínia e dizer, vai ficar tudo bem. Porque é isso que dá vontade de fazer com a personagem, do tanto que... E eu acho que é isso que você falou mesmo, né? Talvez aquilo seja uma forma da gente, né, se encontrar, se identificar. Poxa, eu quero tanto que ela seja
feliz, eu quero tanto que ela se encontre em algum lugar, em algum espaço, que na verdade é como se fosse um desejo meu, né? Eu quero tanto me encontrar, eu quero tanto me encaixar, né? Eu já quis tanto me encaixar. Sim. E, poxa, eu quero tanto que ela também se encaixe. Eu acho que isso é... E isso eu não posso já falar, mas isso é um dos motivos que me levaram, que me fazem querer indicar esse livro. É justamente pode começar, pode puxar aí já. Essa angústia, essa angústia de você querer pertencer, sabe? Uhum. Eu acho que às vezes a gente indica coisas só pelos sentimentos bons que trazem. Uhum. Ah, não, esse filme aqui é muito bom porque fala sobre esperança e tal. Uhum. Mas eu acho que em literatura, assim como em outros tipos de arte, a gente tem que entender que é mais do que beleza, é mais do que virtudes. Uhum. É sobre quem nós somos, né? Eu acho que é imprescindível que as pessoas sintam tanta empatia quanto a gente sente por Virginia. Sim. E eu não sei se é porque talvez existam questões pessoais de, poxa, eu também quero me encontrar, ou se isso realmente é algo que todos conseguem ter acesso, essa sensação de empatia pela personagem. Mas esse é um dos motivos que eu indicaria para qualquer pessoa. Essa experiência de se colocar naquele lugar e de se entender, e de entender como é viver entre dois mundos e não se encaixar em nenhum. Uhum. Eu acho que isso é incrível, assim. Sim. Essa sensação de empatia mesmo. É muito forte, né, no livro. Sim, eu também queria falar que eu falo muito, eu deveria ter uma estrutura melhor, mas... Aqui é bem livre, não grilhe, não. Ah, que bom, então. Um dos pontos foi o pertencimento, que a gente já falou, né? A personagem Virginia, o narrador eu também falei. Mas tem uma coisa que é muito interessante ainda em Virginia, que é essa questão, que é sobre Virginia, mas também é sobre a escrita de Lígia. Que é essa questão da fuga da realidade, né? Tem muitos pontos na narrativa, na história, que a gente vê a personagem fugindo da realidade. Então, dentro da narrativa ali mesmo, o narrador contando a história, e de repente a gente tá dentro da mente dela e ela tá tendo como se fosse uma ilusão, uma alucinação. E ela olha para aquela... Vou citar só essa parte, assim, mas que não vai influir na história, mas que um exemplo disso. Ela olha para aquela ciranda de pedra literal ali na casa dela, e ela vê os duendes rindo, e ela vê eles, sabe? Uhum. E aquilo, eu acho aquilo tão incrível, assim... O quanto que, desde criança, a personagem tem isso. E algumas alucinações que ela tem enquanto adulta também. Mas, tipo, o quanto que são, talvez... questões psíquicas da personagem para que ela fuja realmente daquela angústia de não saber o que fazer, sabe? Eu acho isso incrível e reflete na escrita de Lígia Fagundes, que ela consegue fazer numa narrativa em terceira pessoa, contando com tanta propriedade as angústias de uma personagem. Ela consegue fazer com que a gente, ao mesmo tempo em que a história está sendo contada ali pelo narrador, a gente de repente tá dentro dessa alucinação, sabe? Essa questão do discurso indireto livre, que tá ali muito presente. É incrível, eu acho fantástico isso. Sim. E também é um dos motivos que eu faria de sugestão para as pessoas. Isso, exatamente. Que venha maravilhosa, né? Eu fico muito triste que ela não ganhou o Nobel quando ela foi indicada. Ah, eu também. Pelo amor de Deus. Na época eu tava acompanhando as notícias, mas eu não sabia. Eu não tinha lido. Eu também não. Eu não tinha nenhum dos dois livros. Aí eu fiquei, ok, que bom, né? Uma brasileira e tal. Mas eu nunca tinha lido mesmo os dois livros. Eu tinha lido alguns contos, sabe? Mas nunca tinha. E agora eu tô com muita raiva. Bem tarde, mas eu tô. Sim, mas eu coloquei 2 pontos e que agora eu tô lendo aqui, eles são mais ou menos a mesma coisa, na verdade, de por que eu acho que as pessoas têm que ler o livro. Uma delas casa muito com o que você estava falando de não ter que indicar e consumir um texto só porque ele é feliz ou belo e tudo mais.
Eu acho que tem muita beleza na tragédia, sabe? Muitas das coisas que eu indiquei aqui nesse podcast, na verdade, até hoje, são livros tristes, assim. Por exemplo, O Morro dos Ventos Vivantes, que eu já citei, é um dos meus livros favoritos da vida e é só tragédia. No último parágrafo do livro, literalmente, no último parágrafo do livro, tem um respiro. Mas o livro inteiro é uma tragédia. E é lindo, e a gente sente pelas pessoas. E pra mim, é muito, sabe? Ele, apesar de ser triste e pesado o livro, ele é tão bonito, ele é tão bem escrito. Ele tem, sabe, uma coisa de uma melancolia profunda, assim, que a gente consegue se identificar com os personagens. Sim. A gente quer cuidar deles, a gente quer resolver as situações que eles se colocam. Eu acho, assim, baseado nos 2 únicos livros, né, da Lígia que eu já li, ela tem uma escrita muito poderosa, sabe? Então, vale a pena pela autora que a Lígia Fagundes é, assim, porque ela é fantástica. E o outro é bobo, assim, até. Mas você se apega demais aos personagens, gente. Eu li em mais ou menos 3 dias o livro. Eu li ele muito rápido, porque eu precisava saber o que ia acontecer. E eu fiquei tendo sonhos angustiantes mais ou menos uma semana, enquanto eu li o livro e depois de ter lido o livro já. Então eu falei pro Jonathan, quando eu falei que ia gravar com você sobre isso, daí ele falou, eu lembro que você ficou tendo pesadelo com o livro. Porque eu não conseguia descansar, eu dormia, sabe, sonhos agitados e sonhos pensando nos personagens. E assim, claro que não é legal ter insônia e ter pesadelo. Mas, sabe, gente, é pra vocês terem noção de como a história é tão poderosa que ela ficou comigo, eu ficava sonhando com os personagens. Eu, sabe, confusa, assim, de... o que eu faço pra ajudar essas pessoas, assim? Então, não é qualquer autor que faz um negócio desse, não é qualquer história que faz um negócio desse com a gente, assim. É um negócio de, sabe, de gente foda mesmo. A veinha é fantástica, gente. Ela é fantástica. E eu acho, exatamente, como eu já falei, como tu falasse agora, eu acho que todo mundo precisa ter uma sensação dessa, sabe? De uma história fazer com que a gente sinta dessa forma, se apegue dessa forma à história, aos personagens, aqueles conflitos, sabe? Eu acho que todo mundo tem que passar por isso alguma vez na vida. Sim. É incrível. Mas do livro é isso, então eu agradeço todo mundo que ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa. Eu adorei sua participação, Thaís. Fiquei muito feliz que a gente conseguiu gravar. Você ama pessoa. Quando uma pessoa ama o livro que a gente ama, já é meio caminho andado, né? Então. Exatamente, é conexão. Eu amei também estar aqui, Tamires, foi um convite maravilhoso, assim, falar de livros é uma coisa que me toca, e principalmente quando são histórias que me tocam, como essa história me tocou, e que até agora eu tô pensando nela. Então, assim, foi um presente, na verdade, estar falando sobre isso, sabe? Porque a gente lê um livro e fica com vontade de comentar com alguém, mas às vezes as pessoas não leem. Então, conversar sobre isso dentro desse programa é um presente, realmente. Muito obrigada. E você é minha colega de profissão, né? Você é formada em letras também, não é? Sim, exatamente. Então, formada em letras. Me formei ano passado. Ainda tô verdinha. Eu também. Eu tô a caminho de me formar e falta o TCC, que eu estou enrolando. Mas... Eita, vai dar tudo mentira. Tô tentando ir. Mas eu espero que essa parceria se repita várias vezes. Esse convite está sempre aberto para você participar aqui comigo. Então, quando você tiver um livro que quiser comentar, você... Tamires, já leu tal coisa? E você tem um podcast, né? Se você quiser indicar seu podcast, fica à vontade. Eu já ia falar exatamente isso. O convite também fica aberto para o meu humilde podcast, que eu também comento sobre livros, sobre séries, sobre música. O nome é Na Minha Imperiosa e Insignificante Opinião sobre Tudo. É um título bem assim, né? Com um pouco ácido. Né? Ácido sobre mim mesma, autodepreciativo, mas assim, que é exatamente eu ali falando sobre o que eu gosto. Então seria um prazer também ter você ali comentando sobre histórias que te tocam, como a gente fez aqui. Foi perfeito. Sim. Tá, no Spotify tem o link, tá aqui no post. E tem nos agregadores de podcast também? Tem sim. Então é só o pessoal procurar. Só procurar em todos os agregadores de podcast. Mas o link do Spotify tá aqui embaixo pra quem tiver interessado. E é isso então. Muito obrigada por você ter gravado comigo, pela sua indicação do seu próprio podcast, pelo convite, e obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Comentem, pessoal, eu sinto falta de vocês. Eu prometo responder. Se a Thaís quiser, ela responde também. E quem gostou dela, fala que é pra ela voltar.
que daí ela fica mais com vontade de estar aqui de novo. E até mês que vem, pessoal. Tchau, tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!